Seja bem-vindo a mais uma temporada do Lições da Bíblia. É muito bom ter você aqui conosco. E nessa temporada nós vamos estudar a respeito do testemunho. Por que a gente deve testemunhar da Bíblia? Quais são as razões que nos levam a testemunhar do texto bíblico para outras pessoas? Vai ser um estudo muito legal, muito construtivo. Então não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Que bom estar aqui com você no Lições da Bíblia, e você deve estar estranhando um pouco porque o pastor Lanza não está aqui apresentando o programa. Nesse período de coronavírus, de pandemia, o pastor Lanza, como não é residente aqui em Jacareí, onde fica a TV Novo Tempo, ele teria dificuldade de se deslocar até aqui, e por isso, nessa temporada do Lições da Bíblia, você vai ver aqui um revezamento de apresentadores, de pastores participando na lição, aqui com os pastores da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, enfim, com os pastores que trabalham aqui e moram em Jacareí. Mais uma vez eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, e nós vamos estudar nessa temporada do Lições da Bíblia o tema testemunhar. Nós vamos falar sobre o poder do testemunho, ou o título do nosso guia de estudos, Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Eu vou mostrar aqui o nosso guia de estudos para você. Esse guia de estudos você pode adquirir no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, e você vai poder acompanhar conosco aqui ao longo de 3 meses o estudo da lição, falando sobre esse privilégio de testemunhar da palavra de Deus. Nós temos aqui hoje, para estudar conosco, 2 amigos, 2 pastores, pastor Denis Versiani, pastor Jader Santos. Eles são dos Arautos do Rei, e você daqui a pouco vai conhecer um pouco mais. Eu sei que você já conhece, sei que você já é fã dos Arautos do Rei, assim como eu sou, mas daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre o trabalho deles, tá? Mas nesse momento a gente vai fazer uma oração para começar o nosso estudo. Pastor Jader, você pode fazer uma oração para a gente começar a estudar a Bíblia? Vamos orar. Nosso Deus, estamos felizes pelo privilégio de nos debruçarmos sobre esse assunto, estudarmos um pouco, pensarmos nas tuas coisas. O Senhor dirige nossa mente, nossos pensamentos, a direção, o rumo, e que a gente possa sair daqui feliz e alegre de entender um pouquinho mais da tua vontade, do teu querer. Amém. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom ter vocês aqui. E o tema do primeiro estudo dessa temporada é por que testemunhar? E essa é uma pergunta muito importante, né? E eu quero começar lendo aqui o versículo que dá aí a linha de pensamento de toda a nossa lição, todo o nosso estudo dessa semana, que está em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Se você tem sua Bíblia aí, abra em 1 Timóteo 2, 3 e 4, que diz assim: Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pastor Denis, a gente lendo aqui essas palavras de Paulo, a gente percebe que o maior interessado na pregação do Evangelho é o próprio Deus, né? Inclusive em teologia a gente fala da Missio Dei, que é a missão dele, né? A gente participa da missão de Deus. Mas como é que você vê esse Deus que é tão poderoso, tão grandioso, que não precisa de nós, interessado em que nós preguemos o Evangelho e outras pessoas conheçam dele? Pastor, eu ia dar uma resposta que você já deu até uma entrada, uma pinceladinha, que é o seguinte: desde que o mundo entrou em pecado, Deus tem as suas pessoas responsáveis por espalhar para esse mundo em crise, para esse mundo em pecado, o conceito de salvação, né, que Deus apresentou desde o momento em que Adão e Eva caíram. Quando Deus chamou o povo de Israel, não é o povo de Israel que assumiu uma missão de falar, de levar Deus ao mundo. Na verdade, o povo de Israel, a missão não é do povo de Israel, a missão é de Deus, e nós fazemos parte dessa missão. O povo de Israel fazia parte dessa missão no Antigo Testamento, e agora a igreja faz parte dessa missão, né, nesse período depois que Cristo veio, morreu por nós e subiu aos céus. Por que é tão importante? Porque, assim, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para expressar a sua glória, para expressar a glória dele. Quando o ser humano se afastou de Deus, sendo enganado pelo diabo lá no Jardim do Éden, a glória de Deus, a imagem de Deus foi riscada no ser humano.
Isso deixou todo o universo em dúvida. Será que Deus está certo? Será que o diabo está certo? Então, para resgatar não somente aqueles que Deus criou, mas para resgatar a confiança de todo o universo no amor de Deus, é que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer aqui por nós, e para que nós, ao experimentarmos esta salvação provida por Cristo para nós mesmos, testemunhássemos dessa salvação. Ou seja, somente pessoas que passaram por um momento perdido na sua vida e foram resgatados, é que podem realmente testemunhar e falar do amor de Deus para as outras pessoas. Interessante isso, porque esse Deus, ele pede que nós participemos dessa missão dele para que as pessoas o conheçam. Agora, tem um aspecto que eu acho muito lindo nisso. A gente só pode conhecer a Deus porque ele se revelou para nós, né, Sim. Pastor Jader? E eu queria que o senhor falasse um pouco da sua visão em relação a esse amor de Deus em se revelar para nós, né? Em se mostrar para nós. Como é que o senhor, quando o senhor que é um poeta, né? Vocês têm escrito muitas músicas aí, feito composições de muitas músicas que falam de Deus, mas porque primeiro ele se revelou, né? Como é que o senhor consegue ver esse Deus que se revela? Felipe, quando eu li esse verso aqui, esse tema pela primeira vez, a primeira coisa que surgiu na minha mente, essa grande coisa do Deus visionário, né? Do Deus que quer muita coisa. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é justamente aquilo que Deus quer. Sim. Então, quando eu li aqui, que Ele quer mais do que tudo, obviamente, se revelar, e por isso que Ele se revela através da natureza, né? E através da sua palavra, obviamente, através do seu Filho. Quer dizer, existe um desejo muito grande do lado de lá para que seja reconhecido do lado de cá. E esse verso tem uma coisa interessante, que Deus é tão visionário que Ele fala assim, deseja que todos os homens sejam salvos. Quer dizer, a gente até acha que é uma missão meio que impossível, né? Mas o que está na cabeça de Deus não. Eu gostaria que todos fossem alcançados. E aí que cheguem ao pleno conhecimento. Não é assim também um pedaço do conhecimento, né? Ou se alguém entender parcialmente aquilo que... Não, mas o plano de Deus é supervisionário no sentido de que Ele se deixou revelar, e o plano Deus, o ideal dele é que todo mundo saiba a respeito dele e tenha um pleno conhecimento dele. É muito bonito. Agora, vem dentro disso, pastor Jader, a vontade. Qual é a vontade de Deus ao se revelar? Qual é a vontade de Deus para que nós testemunhemos? Uma coisa que é interessante aqui, o pastor Jader escreveu uma música que é muito interessante, que fala assim: o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que eu posso ser, né? Isso mostra uma atitude de amor. Quando você demonstra amor por alguém, você não vê os defeitos daquela pessoa, você vê as potencialidades dessas pessoas. E o desejo nosso de ser salvo não é tão grande quanto o desejo de Deus de nos salvar. Sim. E isso é que é bom, isso que eu vejo aqui no texto de 1 Timóteo. Deus, Ele quer nos salvar de tal maneira que assim, nós não entendemos a profundidade do amor dele por nós, porque ele foi até as últimas consequências para que nós tenhamos a oportunidade de ser salvos. E aí é que vem a importância da gente testemunhar. É porque Deus é amor, nós temos amor, nós recebemos esse atributo divino, mas Deus na sua essência é amor, Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar, e é por isso que Ele veio até nós, e Ele vê em nós não o que nós somos agora, mas o que podemos ser, se nos entregarmos a Ele e se aceitarmos essa salvação. E veja, esse texto que o pastor Jader citou, o texto paulino, de que ele deseja que todos sejam salvos, é uma grande demonstração de amor, né? Porque mais do que nós, Deus nos conhece de maneira, assim, infinita, né? Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E mesmo assim, Ele quer nos salvar. Tem outro texto aqui, que é o texto de Tiago 5:20, que está aqui no nosso guia de estudos, que diz assim: aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. E eu gosto desse tema que Tiago levanta aqui, que é aquela questão de que quando nós trabalhamos pela salvação dos outros, a gente está reforçando a nossa própria salvação. Denis, fala um pouquinho aí da sua visão sobre essa relação entre trabalhar pela salvação do outro e, ao mesmo tempo, reforçar a minha vida espiritual. Como é que você vê isso? Olha, pastor Felipe, eu vejo quando a gente sai para cantar, né,
eu sou pastor e antes de cantar nos Arautos do Rei também, eu já pastoreei igrejas, eu já tive o privilégio de trabalhar com adolescentes. E quando a gente vê, quando a gente senta para poder conversar sobre Jesus ou estudar a Bíblia com alguém, a gente vê as revelações vindo na mente daquela pessoa que está estudando com a gente. Seja um adolescente, uma criança, né? Seja o nosso próprio filho, ou seja, uma pessoa com quem a gente canta depois, né, com quem a gente conversa depois dos nossos concertos e tal, e a gente vê a mente da pessoa se abrindo para determinados conceitos. A pessoa estava tão perdida em determinada coisa, em determinado vício, em determinado hábito, em determinado pecado, e quando a gente fala alguma coisinha para ela, e a mente dela se abre para o amor de Deus e para ela entender como ela é importante para Deus, ao mesmo tempo que a gente comunica essas coisas, a gente recebe também esses conceitos de maneira mais interiorizada. Ou seja, Deus nos usa para falar para outras pessoas, mas o Espírito Santo, a partir do momento que a gente testemunha para outras pessoas, nós também estamos guardando no nosso coração, na nossa mente, esses conceitos de salvação que muitas vezes ficam esquecidos, porque não estudamos ao longo do tempo, né? Ou porque a nossa vida vai passando e a gente vai perdendo essa identidade. Então, assim, Deus, ele não comunica apenas através de nós, mas Ele também comunica as suas verdades em nós. E eu já me peguei muitas vezes estudando a Bíblia com algumas pessoas e, de repente, opa, eu entendi alguma coisa aqui. Daí eu até converso com a pessoa, olha, isso aqui eu não havia pensado antes. Deus está revelando para você, mas está revelando para mim também agora. Então, quando a gente estuda a Bíblia com alguém, quando a gente fala da experiência da salvação com alguém, isso nos ajuda a relembrar quem é Deus para nós. Isso aconteceu muitas vezes comigo também, deve ter acontecido certamente com vocês mais de uma vez, da gente estar pregando para uma pessoa e talvez visitando alguém que está no hospital, visitando alguém que está passando por um sofrimento, e a gente vai para consolar a pessoa e volta mais consolado do que a pessoa que estava lá, né? Isso é a beleza desse testemunho. Me veio à mente aqui um texto que está em Romanos 10, 13, também está aqui no nosso guia de estudos, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí no 14 diz assim, como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E veja, Paulo ele constrói aqui uma gradação ou uma escala de procedimentos que levam o evangelho de Deus para as pessoas. E aí a gente percebe que nós somos parte desse evangelho, né, pastor Jader? Nós somos parte desses elos, nessa grande corrente de salvação, nós somos parte desse elo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e até pensando nessa sua trajetória musical de pregação,